Boa noite, queridos amigos e irmãos do Ideal Espírita Cristão. Mais uma vez nesta casa, sob a égide de Jesus e do querido Francisco de Assis, pelo qual eu nutro uma imensa paixão. Eu penso que não há ninguém que não se apaixone por Francisco de Assis. Sua vida é toda ela uma exaltação ao amor, à beleza, à paz, à música, ao amor aos animais, ao planeta, à irmã árvore, ao irmão sol, à irmã lua, ao irmão vento, e todos eles expressam musicalidade, poesia, beleza, e todos eles mostram a soberana criação de Deus nosso Pai. Mas eu não venho falar de Francisco, não, embora quase no final do meu tema eu aborde o nome dele, por uma razão muito especial, naturalmente. Eu venho falar-vos sobre a paz. Antes de embarcar para o Brasil, acabei de ler uma notícia que me chocou terrivelmente e ainda não consegui digeri-la. É muito difícil digerir uma notícia como esta que eu vos passo. Na Somália, lá do outro lado da África, na Somália, portanto, esse país terrivelmente pobre, miserável mesmo, estão 500 mil pessoas a morrer de fome e de sede, ao frio durante a noite e ao calor escaldante de África durante o dia. As próprias tendas onde alguns se conseguiam abrigar não existem mais porque foram desfeitas pelo sol, pelo frio, pela chuva, pelo vento. 500 mil pessoas a morrerem nesta hora, de fome e de sede. Mulheres, jovens, crianças e idosos. Aí estão eles, aguardando que o anjo da morte os liberte rapidamente do sufoco em que se encontram. E a sociedade moderna e a sociedade que já é capaz de levar até Marte uma sonda que custou bilhões de dólares, não tem piedade nem compaixão do ser humano aqui na Terra. Não descobriu ainda que há gente com fome. Não percebeu ainda que há países em luta há anos. Homens que se digladiam como feras, em que parece que a voz dos anjos não tocou os seus corações. A voz dos profetas que nasceram naquelas paragens, porque existiram, não tocou ainda os corações desses governantes. E urge cada vez mais nós falarmos de paz, lutarmos pela paz, e buscarmos a paz e transformarmos-nos em criaturas pacíficas e pacificadoras. É importante. Não é mais admissível que existam situações de belicosidade entre povos, a maior parte das vezes da mesma raça. Não é admissível. A paz é um bem que todos nós aspiramos, não só em nós mesmos, mas em nossos lares, em nossos locais de trabalho, nas ruas por onde andamos, entre as famílias. É extremamente importante a paz. Trazermos em nosso coração esse sentimento sublimado e envolto nas vibrações profundas do amor do Cristo e do Pai por todos nós, é importante. E nesta noite eu estou aqui, confiante em todos vocês, que pensam naturalmente como eu também, que sentem como eu também, que aspiram como eu também, para que a paz se concretize e se realize entre todos os povos, porque essa é a vontade de Deus nosso Pai. Porque essa é a vontade do Príncipe da Paz, que nos trouxe uma estranha, muito estranha mensagem. Estamos aqui neste local onde se ora
onde se fala de evangelho, onde se propala o amor, onde se tenta vivenciar o amor, onde se tenta perceber que amor é esse que Jesus nos pede que desenvolvamos em nós. E pensando eu e meditando eu sobre esse sentimento, o amor, cheguei eu à conclusão, poderei estar equivocada, que o amor que Jesus ou Deus nos pede, que nutramos uns pelos outros, deverá ser um amor como o amor de mãe. O amor de mãe é único. O amor de mãe é santificante. O amor de mãe é aquele que se sacrifica e dá a vida pelo filho. O amor de mãe é comparável ao amor de Deus, nosso Pai. Então, que nos procuremos amar uns aos outros como filhos do eterno Pai que somos, detentores de uma potencialidade de amor imensa que o Pai colocou em nosso coração, exteriorizando esse amor, amor mãe-pai. Façamos isso e encontraremos, por certo, a paz, a tranquilidade, a segurança, que permite que extravasemos para o outro e o outro para nós esse sentimento sublimado. E aqui neste recanto, queridos amigos, envolto lá fora pela mãe natureza, que esplende através das árvores o oxigênio tão importante para que a vida possa continuar a existir no nosso planeta Terra. Lembrando o amado Príncipe da Paz. E por isso, há uma coisa que eu vos vou pedir. Todos vocês são lindos, são especiais, são únicos, únicos para Deus nosso Pai. Porque de cada vez que Ele cria seu filho, destrói a forma. Por isso somos únicos, todos iguais e todos diferentes. E por sentirmos Deus em nosso coração, e por sentirmos esse elo de fraternidade entre nós, percebendo que fazemos parte da imensa família humana e cósmica, eu peço-vos que coloqueis nos vossos rostos bonitos um sorriso. Sorriam para vocês mesmos, sorriam para Deus nosso Pai, sorriam para a pleia de espíritos nobres que acobertam os trabalhos desta casa, que aqui vêm distribuir o melhor que eles têm para todos nós, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais recompostos, mais esperançosos, mais felizes, mais pacíficos também. E essa pleiade de irmãos merece-nos a nossa gratidão, o nosso sorriso mais bonito, mais terno, mais reconfortante. Eu vos ofereço o meu sorriso, o sorriso todo feito de amor. Amor, aquele amor que eu acabei de vos falar. No Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, escrito por João, o discípulo amado, lá na ilha de Patmos, ele escreveu algo muito importante que corresponde aos códigos morais da mais elevada moral. A frase que nós vamos ler-vos: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo vos-la dá. Mas que paz pretendemos nós? Que paz buscamos nós? Que paz sentimos nós a necessidade de conquistar e vivenciar? Estaremos, na realidade, todos em sintonia nessa busca dessa paz? E estamos nós falando no sentido mais lato e profundo do termo, pois que precisamos de conquistar a paz interna. Sem paz interna, não temos condições de buscar a paz externa. E esta nobre causa da paz deve ser entendida por todos nós como uma causa que precisa da vontade, da dinâmica de todos. E o nosso príncipe da paz, ele que nos oferta a sua paz, ele que esclarece que não é a paz como o mundo nos dá, pois que a paz que o mundo nos dá
É uma paz mercantilizada, não é uma paz real. É uma paz em que se compra e se vende a troco de algo. E nós percebemos isso com o que acontece em todos os países, com a forma política como os políticos agem e dirigem os povos. Aqueles que acreditaram neles, que votaram neles e que os colocaram lá nos seus lugares, em que detêm o poder e o mando sobre toda uma nação. A paz, queridos e amados irmãos, do nosso jovem carpinteiro é a autotransformação. E neste tempo em que se fala tanto de transição, em que muita gente está assustada, porque o 21 de dezembro está se aproximando a passos largos, o ano 2012 está também quase a findar, já esteve mais longe, faltam 4 meses para o final do ano, e muita gente fica em suspense. Que será? Que vai acontecer? Vai? Não vai? E ficamos nesta vacilação de querer ou não querer, não é? Então o nosso jovem carpinteiro pede-nos a nossa autotransformação. E a nossa autotransformação é procurar reduzirmos tanto quanto possível o sentimento do egoísmo. O egoísmo que é, afinal de contas, como os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, a fonte de todos os males que graçam na nossa sociedade. E que acaba, afinal de contas, por transformar os homens em seres cruéis, violentos e medíocres. E eu creio que ninguém quer ser apodado de cruel, medíocre e violento. Queremos, efetivamente, a paz real. Todos queremos. Não duvido disso. Mas para conseguir essa paz, preciso é pacificarmos-nos. E para que este estado de alma aconteça, seja conquistado por nós, só podemos realmente conseguir através também da nossa libertação. E a libertação que é nascer de novo em cada dia, num projeto de vida cada vez mais renovado, mais autêntico, com maior sentido de responsabilidade sobre a nossa reencarnação. Uma vez que a doutrina espírita nos dá a informação preciosíssima da lei da reencarnação, que tem como objetivo 2 verbos: servir e amar, ou amar primeiro e servir depois. Precisamos de viver dentro do contexto destes 2 verbos, amar e servir. É para isso que existe a lei da reencarnação. São 2 degraus de ascensão. E através desses 2 degraus do amar e servir, nós podemos nos alcandorar a planos superiores da vida, pois que para isso fomos criados. E foi exatamente para isso também que Jesus veio dizer-nos que vós sois luz, vós sois o sal da terra, isto que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Então Jesus não veio mentir, Ele veio apontar-nos um caminho, Ele veio mostrar-nos que para além da nossa miserabilidade de hoje e de ontem, que nós hoje somos o produto do ontem, nós temos o amanhã, glorioso, promissor, de novas verdades espirituais que hão de chegar até nós, mostrando-nos que mais além existe mais vida em plenitude espiritual. O estado de paz, a vivência em paz e na paz, é algo tão transcendente, queridos amigos, que homens e mulheres viveram nela sem medos. E hoje vivemos um tempo em que o medo nos persegue. É o medo da doença, da AIDS, do câncer. É o medo do ladrão, do assassino. É o medo da bomba atômica. É o medo do tsunami. É o medo do vulcão. Lembram-se, há uns 3 anos atrás, um vulcãozinho lá longe na Finlândia começou a vomitar lava e fumo. E aí a Europa inteira ficou isolada,
e o mundo inteiro tremeu. E dizia-me a minha filha, eu que estava aqui nessa época no Brasil: mãe, como vais voltar? Não te preocupes, morrer em qualquer lugar é tempo e hora para morrer e lugar para morrer. Mas mãe, quando regressas? Não te preocupes, quando Deus quiser. Mãe, tu já pensaste, um vulcão só está provocando esta situação desastrosa. Os aviões não levantam voo, os aeroportos estão pejados de milhares de pessoas. Há problemas gravíssimos nos cidadãos que se querem deslocar de um lado para o outro e não conseguem. Tu já imaginaste, mãe, 4 ou 5 vulcões em torno do planeta a vomitar fumaça e lava? Eu te respondi-lhe novamente: não te preocupes, tudo está sob o controle divino. Se isso tiver que acontecer, acontecerá. E nós vamos ter que aguentar. Então, essa paz que nós estamos aqui falando e que todos nós sentimos essa necessidade, é a paz do sentimento superior, divino, que Sócrates, lá em Atenas, na Grécia Antiga, que Hipátia, esta mulher célebre de Alexandria, a mulher extraordinária, que saiu fora dos contextos da sua sociedade, a mulher mais inteligente e culta do seu tempo, e aqueles primeiros cristãos que se transformaram em criaturas profundamente animalizadas, esquecendo os conceitos de Jesus de Nazaré, esquecendo a nobre mensagem de Jesus, que se fanatizaram, transformaram Hipátia na primeira grande vítima do cristianismo. Se forem ao Google, procurem saber quem foi Hipátia. Seu nome começa por um H. A grande sábia da Alexandria. Essa mulher buscou a paz, procurou viver em paz. E os homens e a sociedade do seu tempo no Egito não suportou que isso acontecesse através de uma mulher. Foi Buda, lá na Índia. Foi Krishna, Francisco de Assis. Como esse homem jovem procurou viver e estabelecer a paz em seu país. Teresa d'Ávila, uma mulher super inteligente, a primeira doutora da Igreja, quase morreu na fogueira, porque era uma mulher culta, inteligente e se questionava. Isabel de Aragão, a rainha que lutou pela paz entre o seu marido e o seu filho. E muitos outros que descobriram e nela viveram a necessidade da paz. Independente, completamente independente de conceitos religiosos. Mas sintamos esta frase: a paz do mundo começa em mim. Há até uma canção, várias canções a respeito deste tema. A paz do mundo começa em mim. Nando Cordel, um vosso conterrâneo, lá de cima de Salvador, canta esta canção lindíssima. E quando se fala, queridos amigos, pressupõe-se naturalmente que a necessidade de haver uma educação para a paz. A experiência que nós temos, nós, humanidade, temos, é de que, ao longo dos milénios, a violência não resolveu qualquer problema. Sabemos ainda que, olhando o panorama do mundo em conflitos constantes, porque acaba aqui um, começa ali outro, nas mais variadas zonas geográficas do planeta, que o homem conduz o conflito armado porque a sua predominância ainda é de natureza animal, extraordinariamente animalizada e sobrepondo-se completamente à parte espiritual. Temos, contudo, a consciência de que à medida que o homem progride, que a sociedade progride, que o homem evolui, não só intelectualmente, mas também na parte espiritual. O homem irá evoluir de tal forma que um dia deixará de ser uma criatura violenta, através do seu progresso ético e moral. É extraordinariamente importante perceber a necessidade da não violência, que afinal de contas acaba por se consubstanciar na força da paz. E não é de forma alguma a neutralidade,
Porque uma pessoa que se abstém de votar pela paz, por exemplo, é uma pessoa que fica em cima do muro, não sabe para que lado há de cair. E como nós dizemos no meu país, quer estar bem com Deus e com o diabo. É o neutro, não tem cor, não tem vontade própria, não se quer comprometer. E quando não se quer comprometer, não luta, não trabalha, não dá a cara, não se esforça por. O que é extremamente importante nós percebermos que seguir a Jesus não é fácil, nada fácil. É um caminho muito difícil, mas é um caminho gostoso de se palmilhar. Porque nós chegamos ao fim de cada dia de luta e sentimos que cumprimos o nosso dever para com aquele que esteve entre nós e nos chamou à razão sobre nós mesmos, espíritos eternos e imortais. Habituámo-nos, queridos amigos, a ouvir falar tanto de paz pela força que nos custa a entender que não seja de outra forma. E aí nós vamos descobrir o quê? Os capacetes azuis da ONU, no papel, é uma maravilha que lá está escrito. Para que foi programado, ótimo. Mas depois na prática não deu resultado, não está dando resultado. Porque se os capacetes azuis foram criados para estabelecer a paz e a ordem onde existe conflito bélico, por que vão eles armados até aos dentes? Porquê? Eles vão armados até aos dentes, porque nos locais onde existe esse conflito bélico, eles vão exercer a sua força brutal pela arma, e não pela lógica, pelo diálogo, pela coerência, no estabelecer o diálogo entre as partes dissidentes. Um dos grandes líderes da paz, em nossos dias, que todos nós conhecemos, não pessoalmente, mas pelos meios de comunicação, Mahatma Gandhi, a grande alma, que se propôs à não violência, que é ter a capacidade de vencer o conflito sem precisar de armas. E ele assim viveu, e ele assim lutou a favor do seu ideal de libertar a sua amada nação, a Índia. Gandhi exemplificava não só pela divulgação do seu nobre ideal, de tal sorte, quando um dia foi preso por um oficial inglês, e ao ser açoitado violentamente por esse mesmo oficial, não reagiu, mas também não obedeceu ao oficial inglês. E ao não reagir, o próprio oficial inglês se sentiu mal consigo mesmo. A consciência dele balançou diante da firmeza daquele homem magrinho, indefeso, que a única vontade que queria era que houvesse paz em seu país. E com a aplicação da não-violência, nós entramos num campo extraordinário do nosso jovem nazareno, esse estranho jovem que trouxe uma estranha mensagem para nós, não entendida, nem compreendida, nem praticada ainda. E o nosso jovem estranho carpinteiro de Nazaré, a quem apelidamos também de Príncipe da Paz, veio nos dizer que dar a outra face. Se te derem uma bofetada numa face, oferece a outra. Para não resistirmos ao mal. E ainda, quando alguém te roubar a capa, dá também a túnica. Mas nós não fazemos nada disto. E às vezes pagamos muito caro pela reação. E toda esta mensagem do nosso jovem nazareno é a mensagem da não violência, afinal de contas. Entendemos-la como isso. Dá-te uma bofetada, oferece a outra. E neste oferecer a outra, o outro, o agressor, perde a capacidade de continuar a ser violento, porque percebe que o seu ser que está sendo agredido, aquele que ele considera inimigo e que quer agredir, tem uma força interior tão grande que faz com que ele, o agressor, se detenha. Um dia eu tive a ocasião de observar uma cena dessas. O marido violento ergueu a mão para agredir a esposa. E naquele momento ela parou, estupefacta,
olhou olhos nos olhos, queda e muda, braços ao longo do corpo, à espera da agressão. E o impacto que ele sofreu com aquela atitude de não gritar, de não chorar, de não implorar, ficar queda e muda, olhando fixamente, olhos nos olhos, fez com que o seu braço, erguido para agredir, caísse e ele saísse porta fora, vociferando palavrões. Mas ficou a lição. Ficou a lição para ele, ficou a lição para ela. Ela venceu pela não violência. E ele foi vencido e entendeu que pela violência ele não iria a parte alguma. Nietzsche, o grande filósofo alemão, que dizia ter morto Deus porque não acreditava no Deus que era propalado no seu tempo, ele dizia: vivemos hoje a vida que gostaríamos de viver por toda a eternidade? E nós podemos colocar a questão: que é para nós a existência terrena? Estaremos nós ainda na infância da eternidade? Quantas vezes mais nós precisamos de tropeçar, cair para nos erguer e perceber o quão frágeis ainda nos encontramos a nível espiritual? Temos todos nós tempo dentro da eternidade? E como é que nós vamos utilizar esse tempo? Dizem os antigos que levamos conosco apenas aquilo que nos pertence. Alguém tem alguma dúvida? Sabemos, por exemplo, que quando nós nascemos, pequenininhos, porque todos já fomos pequenininhos, a gente é que se esqueceu já dessa fase da nossa vida, nós nascemos com as mãos fechadas. Todo o bebê nasce de mãos fechadas, agarrando a vida, querendo viver, querendo sobreviver. Mas quando desencarnamos, nós abrimos as mãos. E tudo aquilo que nela fechamos, deixamos cair. Não conseguimos mais segurar. Então, efetivamente, o que levamos connosco quando daqui partimos, quando embarcamos na barca de Caronte e atravessamos o rio Letes e desembarcamos lá do outro lado, só levamos mesmo aquilo que a nossa alma transporta. É a nossa única bagagem, o bem e o mal, fizemos ou deixámos de fazer. É aquilo que Jesus também nos diz, o bem que os ladrões não roubam, a traça não destrói e a ferrugem não consome. Sempre o jovem Nazareno, com uma estranha mensagem. Vivemos dias de muita e profunda expectativa. Ninguém tem a certeza de nada nos dias de hoje. Os governos caem após uns outros, as sociedades mudam, fala-se em democracia. Mentira, não existe democracia. Existe violência mais do que nunca. Existe a imposição de algo que muitas das vezes os povos não querem, mas que não têm outra forma senão aceitar e subjugar-se e deixarem-se dominar. Vemos os nossos jovens, como por exemplo na Europa, jovens que tiram os seus cursos na universidade, que custaram fortunas aos pais, que queimaram as pestanas estudando durante anos e saem das universidades e não têm emprego. E um jovem que é um advogado, que é um enfermeiro, que é um arquiteto, vai lavar louça num restaurante, vai servir à mesa num restaurante, vai conduzir um táxi numa cidade. E acham esse trabalho. Então há uma incerteza tremenda no futuro, mas também há uma certeza muito grande, é que esta sociedade materialista, esta sociedade que desenvolveu a potencialidade do eu inferior, da personalidade, do ter, e esqueceu o ser, precisava de mudar. E a mudança tem que ser assim, da forma como está acontecendo. O Deus dinheiro tem que ficar lá reduzido à sua espécie, para aquilo que ele foi criado. Os bancos, que são as grandes catedrais de agora, onde é guardado o Deus dinheiro, não podem continuar a ser esses grandes templos como nós vimos, em detrimento de lares para idosos, de hospitais, de escolas com melhores condições, de infantários para as nossas crianças,
de atendimento ao nosso jovem, tinha que mudar a sociedade. E esta situação económica que está acontecendo e abalando o mundo e todos os países no mundo, porque agora quando algo acontece numa sociedade, não é só ali, é globalmente. O mundo ficou pequenininho, e tão pequenininho que hoje o mundo entra na nossa casa pelo Skype, pela internet, pela televisão. Hoje tudo é possível de saber, de se ouvir, de se conhecer em escassos minutos, em escassos segundos. Como tudo ficou próximo, para que o homem se sinta mais próximo do seu próximo e para que tivesse mais capacidade de abraçar o outro como seu irmão, ou de estender a mão ao outro se estiver caído e necessitado de socorro e de ajuda. Então, nós vamos falar de algumas mulheres, não por serem mulheres, ou por outra, exatamente por serem mulheres. E por serem mulheres negras, por quem eu nutro um respeito imenso por estas criaturas e pelo trabalho que elas desenvolveram. Elas receberam o Prémio Nobel da Paz em 2011. Ellen Johnson, Leimal Takakul, as duas primeiras mulheres liberianas da Libéria e a terceira iemanita. Nós, por acaso, já nos demos conta de como o mundo está mudando? Nossos irmãos católicos, se estiverem presentes, que me perdoem, mas o problema não é meu, foi criado pela Igreja. Há mais de 100 anos atrás, o negro não tinha alma, mas a mulher branca também não tinha. Era apenas um instrumento de reprodução da espécie humana. Hoje, a gente vê como as coisas mudaram. A mulher, sim, tem alma e o negro também. E tudo tem um princípio espiritual que anima toda a criação. Então, estas mulheres receberam o Prémio Nobel da Paz. Por quê? Porque elas trabalharam pela paz nos seus países. E a luta foi tão grande e tão profunda que nós podemos perceber a dinâmica do nosso jovem carpinteiro de Nazaré quando ele diz: buscai e achareis. Então, o que é que a gente está querendo buscar nesta hora, com a nossa fala, neste momento e neste espaço aqui? Exatamente, estimular em cada um o anseio de paz e procurar que cada um veja o que é que pode fazer pela paz no mundo. Três mulheres que, por exemplo, Ellen Johnson, presidente liberiana, primeira mulher da África, eleita em 2005 como presidente da Libéria. Takakul Karman, ativista iemanita, e Leiman, assistente social da Libéria. Leiman, em nome da paz, esta mulher combate a desumana situação das mulheres no seu país, no Oriente Médio ou onde quer que a opressão as violente. Mãe de 6 filhos, essa mulher corajosa iniciou o movimento de mulheres para exigir. Ela não pediu, ela exigiu a paz no seu país, a Libéria. Viajou de aldeia em aldeia, organizando as mulheres. E contra todas as expectativas, convenceu, reparem, amigos, convenceu cristãs e muçulmanas a se unirem. O que não tem sido fácil entre os homens muçulmanos e cristãos. Mas ela, como mulher, conseguiu que as mulheres cristãs e muçulmanas se unissem, organizando-se. E então ela diz para essas mulheres, aqui no nosso movimento pela paz em nosso país, não somos advogadas, nem ativistas, nem esposas, não somos cristãs nem muçulmanas, não somos desta ou daquela tribo, não somos nem nativas nem da elite, somos apenas mulheres. E levar as mulheres a lutar pela paz
era o que ela desejava mais fazer em sua vida. E quando essas mulheres, aliciadas por ela, lhe perguntavam por que é que devemos fazer alguma coisa, ela só tinha uma resposta extraordinariamente convincente e inteligente: porque é da sua conta. Porque é da nossa conta trabalharmos pela paz onde estivermos. E ela continua: porque são vocês que têm sido violentadas pelos combatentes, porque foi o seu marido que morreu e é o seu filho que está sendo alistado à força no exército. Então é da sua conta lutar pela paz. Luta árdua e difícil a desta mulher. E foi o grupo de Lehman que apressou a renúncia do presidente Charles Taylor em 2003 e o fim da guerra civil no seu país. De onde tira ela a sua coragem? Perguntaram-lhe os jornalistas quando ela recebeu o Prémio Nobel da Paz. E ela respondeu: da fé. Da fé. Olha que resposta tão sintética, objetiva, concisa e precisa. Da fé. Ela acreditava naquilo porque estava lutando. E por isso ela continuava a lutar até vencer. E depois ela acrescentou ainda mais: tudo o que sou, tudo o que aspiro ser, tudo o que fui, foi pela graça de Deus. A convicção e a fé desta mulher, o poder que emana dela é tão grande que ela naturalmente saiu vencedora, como nós sabemos. Então, assevera ela ainda: há sempre algo que uma pessoa sozinha pode fazer. Há sempre algo que uma pessoa sozinha pode fazer. Deus nos criou a todos com alguma contribuição inigualável para dar. Então significa o quê? Que todos nós, conforme os Espíritos também nos dizem, trazemos connosco uma responsabilidade assumida diante da nossa consciência, diante de Deus e diante daqueles com quem iremos viver e conviver. Onde quer que estejamos, podemos nos levantar se cairmos. E nada nos pode impedir de sermos o que quisermos. Frases da nossa Lehman. Hoje, Lehman viaja pelo mundo como diretora executiva da sede e da rede de mulheres pela paz e pela segurança na África, defendendo mulheres e meninas, e tem assento junto a autoridades que a ouvem. Afirmam os Espíritos Celestes no Livro dos Espíritos que quando os bons quiserem, eles predominarão sobre a terra. E nós estudamos o Livro dos Espíritos, e nós estudamos a codificação, e nós estudamos os livros complementares da doutrina espírita, mas ainda não conseguimos estabelecer a paz em nós, no nosso lar, que é o reduto mais pequenino da sociedade. Marido briga com a esposa com o marido, cenas de ciúmes terríveis, os filhos e idem entre aspas, sogro com sogra, com cunhada e etc. por aí fora, e é uma luta descabida que não tem razão de ser. Não lutemos. Não vamos procurar manter discussões. O diz que diz, não façam isso. Procurem manter a calma, a serenidade, olhando para o outro e aguardando que o outro se acalme. Não atiremos azeite para a fogueira, porque senão vamos sair queimados naturalmente. Há duas outras mulheres que eu não posso deixar de frisar. Suu Kyi, a birmanesa, que levou anos presa na sua prisão, porque lutava pela paz na Birmânia, o seu país, que hoje se chama não mais Birmânia, mas Myanmar. E não posso deixar de frisar uma outra mulher espantosa. Wangari Maathai, ela queniana, do Quênia. Esta mulher vendo o seu país, as suas florestas, devastadas pela inconsequência dos homens alucinados por ganharem mais, devastaram as suas florestas, tal como os gringos e não só, alguns brasileiros menos escrupulosos, estão devastando a Amazónia, um dos grandes pulmões do mundo, que vai ser do planeta Terra quando não existir mais árvores. Não vai sobrar nada, nem uma erva. Temos que sentir o peso desta responsabilidade, que é nossa também.
E Wangari Maathai, vendo a tragédia que estava acontecendo em seu país pelo devastamento das florestas, ergueu-se num movimento de lutar pelo planeta, lá no seu país, no Quênia. E convocou as mulheres a plantarem árvores, e ao lado delas plantaram 30 milhões de árvores no Quênia. É preciso coragem, é preciso ter força interior, é preciso acreditar no seu ideal de se vencer a obscuridade de mentes obscuras que preambulam entre nós com o poder de derrubar as nossas florestas. Albert Einstein dizia que a mais importante busca humana é esforçar-se pela moralidade em nossa ação. O nosso equilíbrio interno, inclusive da existência, depende disso. Somente a moralidade em nossas mãos pode dar beleza e dignidade à vida. Albert Einstein, o grande físico. E temos mais ainda. Assim vemos, por exemplo, o homem sábio, mas sem educação e sem moral, construir a bomba atômica que dizimou milhares de japoneses. Em contrapartida, o homem educado e instruído construiu a bomba de cobalto que mata o câncer. A diferença entre uma postura de um e a postura de outro. E vejamos estas frases. A política sem princípios, a educação sem caráter, a ciência sem humanidade, o comércio sem moralidade, não são apenas inúteis, como positivamente perigosos. E quem afirma isto é Satya Sai Baba, o grande líder espiritual indiano que já desencarnou. E Paulo Freire, o vosso grande pedagogo, por quem eu nutro também um grande respeito, ele diz-nos que é importante uma educação que incorpore os valores humanos, a paz e a não violência, e ao mesmo tempo as torne uma prática militante e amorosa. Homens sábios que falam a linguagem do jovem carpinteiro de Nazaré. E afirma ainda o vosso professor Hermógenes. Reparem esta frase para mim é basilar. Só os ignorantes agridem, os sábios agradam. Só os ignorantes agridem, os sábios agradam. Dalai Lama, o homem que ainda está entre nós, que tem lutado corajosamente pelo seu país e pelo seu povo, que construiu uma cidade lá na base do Tibete, chamada Dharamsala, para acolher os tibetanos que fogem do seu país, ocupado pelos chineses. E ele diz, o espírito humano é a fonte de todos os nossos problemas e, quando corretamente dirigido, é a sua solução. Então, em nós está o bem e o mal. Deixemos que o bem possa superar todo o mal que possa acontecer em nós. E não podemos, de forma alguma, ainda aqui neste dia, e nesta hora, e neste momento, falar de um outro homem que recebeu também ele o Prémio Nobel da Paz, também homem negro. Lindo, eu acho isto lindo. Está ainda conosco, diz ele, aprendi desde pequeno a vencer o meu adversário sem o desonrar. O nome do autor desta bela frase, Nelson Mandela. E terminamos o nosso apontamento, queridos amigos, sobre a paz, lembrando um homem humilde, simples, proposto para o Prémio Nobel da Paz. Seu nome, Francisco Cândido Xavier. E entre as frases lindas, milhares de frases que ele nos deixou, nós escolhemos esta. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em vós. Obrigada, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe.
Obrigada.